Olá, turma do 8º ano da Escola João Paulino de Oliveira. Hoje a nossa aula será sobre sinais de pontuação. Então, prestem bastante atenção na nossa aula para que ao final vocês consigam resolver a atividade proposta. Galera, aqui nós iremos iniciar falando sobre a definição, de pontuação. Lembrando que este conteúdo vocês têm lá no bloco de atividade, certo? Então, o que é a pontuação? Então, a pontuação, elas são marcações gráficas utilizadas pela linguagem escrita como recurso para sinalizar. Que sinalizações são essas, pessoal? É a sinalização de pausa, melodia, entonação e até mesmo silêncio, que estão presentes na oralidade. Assim, os sinais de pontuação, eles são divididos em dois grupos. Então, nós temos aqui a vírgula, o ponto e o ponto e vírgula, que eles indicam pausas, então eles marcam as pausas dentro do texto, e nós temos os sinais que marcam a melodia da frase, que no caso são os dois pontos, o travessão, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências, as aspas e os parênteses. Aqui nós iremos ter, pessoal, o conceito, alguma explicaçãozinha dos pontos de pontuação e também alguns exemplos. Então, o primeiro que nós iremos ver é o ponto, certo? Então, o ponto, pessoal, ele é utilizado para indicar o final de um período. Então, aqui nós temos, por exemplo, acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Depois saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Veja que aqui, pessoal, nós temos, o primeiro ponto que indica a finalização de um período e nós temos o segundo, ou seja, concluir a minha oração, então eu tenho que pontuar com o meu pontinho. O segundo aqui é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, pessoal, ele indica, aí uma denotação de sentimentos, surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo ou espanto. Quando eu falo esse sinal de exclamação, eu utilizo para exclamar. Então, aqui no exemplo, nós temos que horror, ganhei. Então, veja que até ao ler, fazer a leitura de textos, eu tenho que estar obedecendo o sinal de pontuação. O próximo aqui é a interrogação, Nós temos o sinalzinho gráfico da interrogação. E aqui o ponto de interrogação, ele é utilizado para interrogar, Fazer perguntas, utilizado mais aí no final das frases, sejam diretas ou indiretas. Então, no primeiro exemplo, nós temos: quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Nos dois pontos, nós temos aqui, pessoal, que serve para explicar. Então, os dois pontos é indicado para explicações e também para introduzir uma fala ou iniciar uma enumeração. O que seria essa enumeração? Enumerar elementos, Primeiro vem um elemento, depois outro. Mas aqui no caso, para iniciar essa enumeração, ok? Então, nós iremos ver aqui no exemplo, Na matemática, as 4 operações essenciais são... Então, aqui, eu coloquei os dois pontinhos que indicam aqui uma explicação, Então, as 4 operações, quais são elas? Na matemática, a adição, vírgula, a subtração, vírgula, multiplicação e divisão. Nós temos o outro exemplo. Joana explicou, 2 pontos. Então, nós vamos ter aqui uma explicação. Não devemos pisar na grama do parque. Aqui, pessoal, vejam também que nós podemos ver nesse primeiro exemplo que pode ser uma enumeração aqui, enumeração. Enumerei, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. No outro, nós temos o ponto e vírgula, que serve aí, pessoal, para separar várias orações dentro de uma mesma frase. Os empregados que ganham pouco reclamam, ponto, vírgula. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Então, veja que eu separei aqui, pessoal, 2 orações dentro da mesma frase, Então, temos a primeira e a segunda. No outro exemplo, Joaquim celebrou seu aniversário na praia, ponto, vírgula. Não gosto do frio e nem das montanhas, certo? Então, vejam aqui que nós temos
o exemplo aí de quando eu utilizo o ponto e a vírgula. Agora nós iremos ter as reticências. Quando que eu utilizo as reticências? As reticências, elas servem para suprimir palavras dentro do texto, ou então para indicar um sentido que vai além do que foi expresso na frase ou mesmo no texto. Então, por exemplo, Ana gosta de comprar sapatos, vírgula, bolsas, vírgula, calças. E nós temos o sinalzinho de reticências. Vejam aqui, pessoal, que a Ana, ela gosta de não só comprar esses 3 acessórios que foi citado, mas ela gosta também de comprar outras coisas. Então, aqui vai além do sentido que a frase está expressa. Entenderam? Então, isso quer dizer que eu utilizo as reticências para indicar que tem várias outras coisas também que ela gosta de comprar, além destas que foram citadas. O outro exemplo, não sei. Preciso pensar no assunto. Veja que aqui as reticências, né, está indicando também um sentido que vai além do que foi expresso. Quando que eu utilizo as aspas? As aspas, elas são utilizadas para enfatizar palavras ou expressões, bem como usada para delimitar citações de obras. Então, por exemplo, pessoal, as aspas eu posso estar utilizando dentro do texto para demarcar citações, por exemplo, sejam de autores, sejam de obras de livros, certo? Então, eu utilizo as aspas para indicar que esta citação, né, ela pode ser direta ou indireta, é de outra pessoa. Então, por exemplo, como uma citação, eu poderia estar utilizando aí dentro de um texto, colocando entre aspas, por exemplo, a educação é a arma mais poderosa que temos para combater as desigualdades sociais. Suponhamos que dentro de um texto tivesse esta frase. Então, esta frase viria dentro de aspas porque está indicando aí uma citação, né? Ou enfatizando uma frase aí que no caso está indireta dentro do meu texto. Aqui nós temos os parênteses. Os parênteses aqui, pessoal, eles são usados para isolar, ok? Então, isolar explicações ou até mesmo acrescentar informações novas. Então, veja, o funcionário, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Vejam aqui que entre aspas está o mais humorado que já vi. Esse funcionário era um funcionário qualquer, galera? Não, não era. Ele era o mais humorado. Então, veja que esta informação que eu acrescentei dentro dos parênteses. O travessão. O travessão, ele é utilizado no início de frases e no caso aqui, pessoal, ele indica falas ou diálogos. É comum nós vemos aí nas fábulas, nós vemos aí, por exemplo, em textos, quando nós vamos ter a fala de alguém, de algum personagem, em narrativas também, né? Então, é utilizado para indicar fala ou diálogos. Então, por exemplo, muito descontrolada, vírgula, Paula gritou com o marido. 2 pontos, aí nós temos o travessão. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problema mais tarde. Então, percebam que esse travessão aqui da frase indica a fala de Paula, que está gritando com o marido. No outro exemplo, nós temos Maria, entre travessão, funcionária da prefeitura, aconselhou-me que fizesse assim. Então, perceba aí, pessoal, que sempre indicam um diálogo, tá? Uma fala. Aqui nós temos o exemplo de como utilizar as vírgulas, porque a vírgula, pessoal, ela é um pouco mais, ela pede mais um pouco de regrinhas, ok? Então, nós temos 4 básicas, mas nós temos mais outras, mas eu coloquei as 4 mais principais. Então, nós demarcamos a vírgula quando nós enumeramos mais de 2 elementos, né? Então, por exemplo, o processo seletivo é composto por teste online, dinâmica de grupo e entrevista. Então, perceba que aqui eu tenho teste online, nós temos um primeiro elemento, a dinâmica de grupo um segundo elemento e a entrevista um terceiro elemento. Então, aqui eu utilizo sempre as vírgulas, né, para demarcar estes elementos. Eu utilizo também a vírgula para isolar o aposto. O
que é o aposto, né, pessoal? O aposto, pessoal, é um acessório da minha oração que indica uma explicação de um termo. Então, por exemplo, olha no exemplo aqui, Salvador, a primeira capital do Brasil, foi uma das sedes da Copa de 2014. Então, aqui veja que eu explico quem é Salvador. Quem é Salvador aqui, pessoal, na oração? Salvador é a primeira capital do Brasil. E veja que eu demarquei com as vírgulas, porque indica uma explicação. Para isolar o vocativo, Eduardo, traga meus documentos até aqui. Veja que o Eduardo está demarcado com vírgula. Isso quer dizer que Eduardo é um vocativo. O que seria o vocativo, galera? O vocativo é um chamamento, indica que eu estou chamando alguém. Então, sempre que eu utilizo esse chamamento, ou seja, esse vocativo, eu tenho que demarcar com vírgulas. Nós temos ainda a vírgula quando eu estou fazendo a supressão de um verbo. O que é essa supressão? Eu não preciso repetir o verbo duas vezes na mesma oração. Ou seja, quando eu coloco um único verbo na minha oração e tenho que repeti-lo novamente na ideia, eu apenas isolo com uma vírgula. Vamos ver o exemplo. Eu fiz faculdade de administração. Ponto. Vírgula, ele, vírgula, de economia. Então, veja, aqui o verbo que está suprimido é o verbo fazer. No primeiro eu coloquei eu fiz, já que eu deveria colocar ele fez. Mas vejam que eu apenas suprimi com o uso da vírgula. Agora, galera, nós iremos ver um exemplozinho que é um texto que o nome é A Herança, certo? E esse texto, eu acredito que talvez vocês até já conheçam, mas eu quis trazê-lo para a gente poder entender a importância da pontuação dentro do texto. Nós vimos o conceito da pontuação, mas nós iremos ver agora na prática. Então, a história conta-se que um homem, antes de morrer, ele escreveu o seu testamento. Então, ele pegou uma caneta e um papel, só que não teve tempo de pontuar. Então, aqui nós temos o seguinte que foi escrito: deixe meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será pagar a conta do padeiro, nada doar aos pobres. Veja que esse texto não temos nenhuma pontuação, apenas o ponto final que foi concluído. Então, aqui, pessoal, nós temos vários herdeiros, não é? Nós temos a irmã, nós temos o sobrinho, nós temos o padeiro, nós temos aos pobres, né? No caso, os pobres. No caso, aqui, os 4 poderiam ser herdeiros. Mas como saber se eles foram ou não contemplados no testamento? Nós temos várias interpretações. Então, nós temos a primeira da irmã, que poderia ser: deixe meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será pagar a conta do padeiro, nada dão aos pobres. Veja que nessa primeira interpretação o testamento ficou para a irmã. Olhem um segundo exemplo. Como que ficaria esse testamento sendo o sobrinho contemplado? Ficaria: deixe meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O contemplado aqui foi o sobrinho. O segundo exemplo, nós temos o padeiro. Então, nesse caso, o padeiro será contemplado. Deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Por último, nós temos os pobres. Como que ficaria esse testamento sendo contemplado aí os pobres como herdeiros? Ficaria: deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada dou aos pobres. Então, perceba a importância do sinal de pontuação no texto, certo, pessoal? Por isso que nós estamos estudando. O sinal de pontuação, ele é bastante importante. Sempre quando nós vamos produzir textos, nós temos que utilizar a pontuação da forma correta. É muito importante na escrita nós utilizarmos a pontuação adequada. Aqui nós finalizamos, né, a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até mais, pessoal!